Saudações a todos. Então, retomando nosso curso de Ética Jurídica, a aula de hoje vai ser sobre a ética nas instituições, ou ética das instituições, mais propriamente. Existem, assim, algumas referências em relação a essa abordagem, mas nós vamos nos delimitar em especial aqui ao pensamento do John Rawls, que é um dos autores assim, mais importantes do século XX na filosofia política e na própria filosofia do direito. A inserção dele aqui no curso de ética é extremamente estratégica, no final das contas, pelo fato de ser autor que muitas vezes não é trabalhado em outros momentos do curso, como poderia ser em direitos fundamentais, em direito constitucional, por exemplo, e até mesmo em filosofia do direito, que acaba sendo discutido principalmente na retomada do pensamento de Kant na segunda metade do século XX, mas, em especial, quando pensamos na ética jurídica, é muito interessante para poder repensar algumas posições em relação às carreiras, em especial se pensarmos dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito. Então, Rawls é um autor assim muito influente, talvez um dos mais influentes da tradição anglo-saxã. No Brasil, ele tem uma recepção relativamente tardia, comparando que as suas obras são da década de 60 e década de 70. A sua recepção vai ocorrer principalmente já na década de 90, que as traduções também acabam se intensificando a partir desse período. E é um autor que desperta o interesse em diversos campos, seja no direito constitucional, seja até mesmo na própria teoria do direito, sendo que o próprio Rawls sai da sua formação e a sua pesquisa inicialmente dentro dos campos da teoria do direito. E é lógico que ele não é o único autor que trabalha essa questão da ética das instituições. Existem discussões, por exemplo, no contexto europeu, em especial no contexto alemão. A gente poderia discutir isso a partir do Niklas Luhmann, ou mesmo do Arnold Gehlen. Existe um debate dos dois início da década de 70, exatamente sobre a questão o papel das instituições dentro do Estado de Direito. Mas por exemplo, vamos dizer, faz parte de um outro campo de discussão que muitas vezes não é trabalhado pelos autores que tradicionalmente leem a tradição anglo-saxã, em especial centrada na figura do Rawls. Mas então, faço essa justificativa pelo fato de que a gente também vai fazer o recorte aqui com o Rawls, deixando essas leituras para um outro momento. Infelizmente, não no curso de ética jurídica, mas talvez propriamente em uma aula posterior, seja numa disciplina optativa. É de fato um tema mais delicado para a teoria do direito, em especial se for pensar a relação entre instituições e o direito enquanto uma instituição social, para a gente poder pensar a partir da teoria de sistemas. Perfeito? Então, só feita essa digressão, a gente pode partir propriamente para essa referência principal, que vai ser o John Rawls, que vejam que o seu período de produção intelectual se dá principalmente na segunda metade do século XX. Ele é um dos autores assim, mais referenciados, mais citados na tradição anglo-saxã. A sua principal obra, e que de certa forma vai coroar a sua influência no mundo anglo-saxão, é Uma Teoria da Justiça, publicada em 1971. Ela mesma é uma obra grande, mais de 400 páginas, aí lógico, vai depender da edição. Ela consolida estudos anteriores que o Rawls tinha e apresenta de forma mais, vamos dizer, analítica, portanto, sistemática, as suas compreensões da justiça enquanto equidade. E a gente vai depois discutir até o próprio termo, como que fica em língua inglesa e a tradução disso. Outras obras, e aí que vão, principalmente já no fim da vida dele, que vão aparecer, principalmente pelos debates que foram despertados na tradição anglo-saxã por conta da sua obra, ele tenta dar uma atualização na sua própria teoria de justiça com a obra O Liberalismo Político de 93. E aí vão ter obras que vão sair posteriormente, algumas que são até quase que compilações de estudos, como ficou traduzido como História da Filosofia Moral, mas na verdade são preleções que ele deu, se não me engano, em Stanford, e que são estudos principalmente centrados na tradição da filosofia
analítica, ou de matriz anglo-saxã. Ele parte principalmente de Hume, mas aí Hume e discute depois Leibniz, depois discute Kant, e depois até discutir utilitaristas como Bentham, finalizando, por incrível que pareça, com Hegel. Vamos dizer, são preleções que foram anotadas e compiladas por estudantes dele, e, vamos dizer, com essas correções, mas que é, por exemplo, um tópico bem mais avançado no próprio estudo da história da ética. Vejam que o termo em inglês é moral, na utilização do título, e são problemas semelhantes àquilo que eu já falei com vocês, da utilização muitas vezes indiscriminada entre moral and ethics na tradição anglo-saxã. E uma reformulação da própria justiça como equidade, que acaba sendo quase que uma obra de finalizar a trajetória intelectual, respondendo aos seus críticos ao longo de décadas de discussão. Vejam que são praticamente 30 anos de discussões que o Rawls vai considerar nessa obra. Todas elas estão traduzidas para o português, salvo engano, pela Martins Fontes. Talvez História da Filosofia Moral, não, mas isso é um dado que vocês podem conferir. Mas as demais, pelo que eu me conste, estão publicadas pela Martins Fontes aqui no Brasil. Ok? A gente tem que destacar algumas influências que estão assim, explicitamente demarcadas pelo próprio Rawls. Ele vai colocar que uma um pouco mais tácita, ela aparece, mas não é assumidamente ou presente o tempo todo. Ele menciona isso, e isso vai estar quase que por trabalhar a questão da equidade. Aparece a discussão sempre aristotélica, mas a gente vai perceber que é diferente no final das contas, porque se o pensamento aristotélico, como nós já vimos na disciplina, ele se volta muito à relação do indivíduo na construção da ética em âmbito coletivo, ou seja, das particularidades, a gente vai ter a ética enquanto um fenômeno geral, é um pouco diferente, talvez até o contrário no pensamento do Rawls. A gente vai se partir do todo para o particular, ao invés do particular para o todo. Não é a realização das virtudes pelos indivíduos que vai construir uma sociedade justa, como poderia ser na tradição eudaimônica, não a propriamente aristotélica, mas no caso do Rawls nós veremos que é o trabalho das instituições influenciando o modo que os indivíduos vão assimilar problemas da justiça e, portanto, da ética. Mas outras três influências que são assumidas por Rawls, que são importantes até mesmo para a sua teoria de justiça, seriam John Locke, Rousseau e Kant. Ele assume essas três influências principalmente na questão do contratualismo, como nós veremos daqui a pouco. Então ele volta a esses três, ou pelo menos retoma a tradição contratualista para poder fazer a sua versão dentro da filosofia política. Por outro lado, não adianta ver apenas as questões de influências diretas que vão fomentar as discussões dentro do pensamento do Rawls, mas também a oposição que o Rawls vai fazer. Então fica clara uma oposição em relação ao utilitarismo, em especial ao utilitarismo da versão do Stuart Mill. Bentham, obviamente, aparece porque é um dos pais do utilitarismo, mas ele se volta muito às posições do Mill. E principalmente a gente vai encontrar isso naquela história da filosofia moral. Há uma longa parte dedicada ao Stuart Mill. Então há uma oposição ao utilitarismo, não que o pensamento do Rawls não se volte, por exemplo, a um aumento da felicidade, no sentido de happiness aqui, ou de um aumento desse bem-estar em âmbito coletivo, mas isso não torna uma certa teleologia. Ela não é o fim da estrutura do pensamento do Rawls. Ela vai ser obtida exatamente pela proporção de direitos e deveres em relação à sociedade. Esse é um ponto que é importante destacar. Há uma proximidade enquanto a esse aumento de felicidade, mas não, vamos dizer, adotando as bases e pressupostos do utilitarismo. E ainda há uma crítica forte, e ela permeia a obra do Rawls, quanto a uma oposição contra o intuicionismo do George Moore.
que na tradição brasileira é algo assim não muito destacado. O Moore era professor em Cambridge, contemporâneo do Bertrand Russell, e os dois, mesmo que próximos por laços de amizade, não compartilhavam tanto posições filosóficas, e o próprio Moore foi professor, ou pelo menos assim, um debatedor, no mesmo contexto que Wittgenstein vai para Cambridge logo após a Primeira Guerra Mundial. E a gente não vai trabalhar intuicionismo aqui, porque é uma outra tradição bem diferente, que tem uma contribuição para a ética extremamente peculiar, muito mais próxima, realmente, da tradição anglo-saxã, e a questão, por exemplo, do senso comum, ou de uma filosofia do senso comum, é algo importante. Vamos dizer, as nossas valorações éticas são intuições sobre o senso comum que nós temos, então nós aprendemos não por um cognitivismo daquilo que é o bem, mas por um senso comum através de elementos práticos. Então é algo assim bem diferente de uma tradição intelectualista, por exemplo, como a mais clássica, se for pensar na recepção, principalmente da filosofia grega. Existem assim, diferenças significativas dos modos de pensar da tradição analítica para a tradição continental, se a gente for colocar assim nesses termos também. Mas há uma oposição explícita em relação ao intuicionismo. Então é bom demarcar essas relações entre influências e oposições, porque clarifica um pouco mais a que veio o autor, no caso aqui o John Rawls. Ok? Então essas são apenas algumas introduções que são importantes aqui. A gente pode limitar algumas características gerais do pensamento do Rawls em relação à ética, porque a gente não está trabalhando aqui, obviamente, todo o pensamento do Rawls, muito pelo contrário, é uma delimitação, principalmente para se pensar a ética jurídica a partir do pensamento do Rawls. Então a gente vai ter uma base aqui que é importante e imprescindível no pensamento dele, que é a questão do neocontratualismo. Ele não é o único neocontratualista na tradição contemporânea, mas certamente é o maior neocontratualista. E, principalmente, a questão da ética deontológica, vamos dizer, uma ênfase nos direitos e, principalmente, pensando os deveres das instituições como um elemento de desenvolvimento dos direitos do cidadão. É importante pensar aqui a questão do neocontratualismo, porque é ela que vai fundar, principalmente, dois elementos importantes do pensamento do Rawls, a questão da posição original e o véu da ignorância, como nós veremos em breve. E são realmente características que são importantes para poder delimitar modos de compreender a teoria do Rawls. E ainda uma questão dessa ética deontológica, que é interessante que ela não é uma deontologia como a kantiana. E isso é interessante porque o Rawls é um autor que se dedica, por exemplo, isso fica demarcado naquelas preleções de filosofia moral, uma atenção ao pensamento de Kant e a formação da ética em Kant de forma muito dedicada, no final das contas. Mas não é uma deontologia no sentido abstrato, quase kantiano. É uma deontologia principalmente dos deveres institucionais que nós vamos encontrar no âmbito político. E isso é um ponto que é interessante notar, que quando se fala dessa deontologia, ou dessa, vamos dizer, centralidade dos deveres, a gente não deve pensar apenas, por exemplo, no modelo de uma ética da convicção, que de certo modo também é uma ética deontológica, como a única espécie. Pensemos então que a ética deontológica ela é um gênero que comporta outras formulações, como por exemplo a ética das convicções, a própria tradição kantiana, e aqui no caso o próprio pensamento do Rawls se insere ou se apresenta enquanto uma ética deontológica bastante específica, mas enquanto uma ética deontológica. Então, como eu falei com vocês, uma questão que é assim, imprescindível para poder pensarmos a questão da ética das instituições no Rawls é a questão do véu da ignorância. A posição inicial, e isso decorre da tese do contratualismo, ou desse neocontratualismo do Rawls, é extremamente importante. É lógico que ela também é importante, mas problemática, porque os críticos do Rawls, e isso é algo que desde a publicação da obra isso vai se apresentar,
era uma crítica que também foi atribuída aos próprios contratualistas. Essa posição original, ou esse contrato social, seriam fatos históricos ou hipóteses de trabalho. E no Rawls, essas duas questões, seja do véu da ignorância, mas em especial a posição original, se apresentam enquanto ficções. Ele não utiliza o termo, mas ele utiliza enquanto hipóteses. Isso eu não consegui mapear isso claramente. Pode ser que exista algum laço, algum eco mais forte da própria recepção kantiana nisso, que é a relação com o pensamento da filosofia do como se, do Hans Weichinger, que vai influenciar outros neocantianos no século XX, como o próprio Kelsen. O Rawls não trabalha com uma teoria das ficções, que era um problema já na tradição analítica. O Longfellow, por exemplo, vai discutir a questão das ficções, que veja que é um tema que na tradição anglo-saxã deriva, pelo menos desde o próprio Bentham. Então é difícil perceber qual que é a matriz que o Rawls está trabalhando aqui, se é de uma certa... não adotar as teses de ficções em âmbito institucional, jurídico, político, a partir da tradição utilitarista do Bentham. Nós vimos que ele tem uma oposição ao utilitarismo, ou se ele evita utilizar a questão dos termos de ficção, porque não era bem recepcionada a própria ideia na tradição anglo-saxã. As posições são realmente bem diferentes e adota enquanto hipótese. É um ponto que a gente pode discutir isso dentro das aulas síncronas. Se o que o Rawls propõe realmente é só uma hipótese para o desenvolvimento da sua teoria, ou realmente tem a função de uma ficção, como na tradição neocantiana. Em todos os casos, o que importa é que para a construção do pensamento do Rawls, nós vamos encontrar a questão da posição original de uma igualdade dos cidadãos na formulação inicial do contrato social. Porque se existir graus de diferenças injustificados, essas diferenças irão apenas se perpetuar dentro do corpo social. E aí por isso que dois princípios são importantes para poder alcançar a questão do véu da ignorância. O princípio da igualdade e o princípio da diferença. Porque sem esses dois princípios, nós teríamos exatamente a quebra dessa posição original de igualdade. Então, e talvez essa igualdade, obviamente, ela não é só apenas os moldes de uma igualdade formal e de uma igualdade material, mas é aquilo que o próprio Rawls vai chamar de uma justiça processual pura. Principalmente os procedimentos para se garantir a igualdade dos cidadãos dentro da dinâmica social. Mas as diferenças vão ocorrer. Mas quando elas ocorrerem, elas vão ter que seguir pelo menos duas premissas, vamos colocar assim, para que esse princípio da diferença se apresente enquanto razoável. O primeiro seria que se possa razoavelmente esperar que elas sejam em benefício de todos. Portanto, que essas diferenças sejam em benefício de todos. E o segundo, decorram de posições e funções que todos têm acesso. Então não é posições de diferença que apenas alguns têm acesso, por exemplo, por direito hereditário, por posição de gênero, ou mesmo por uma questão meramente, vamos supor, de poder econômico. Então, as posições que, se existirem diferença, elas seriam acessíveis a todos nessa posição original. É claro que são dois modos importantes para se pensar a construção de uma teoria. E veja que a obra que ele propõe é uma teoria da justiça. Ele não está trabalhando sobre uma descrição prática da justiça, mas enquanto um modelo de desenvolvimento de instituições. Então isso é importante pensarmos no Rawls nessa relação entre o princípio da igualdade e o princípio da diferença a partir da posição original, para que se alcance aquilo que ele chama, mais uma vez com uma metáfora muito interessante, do véu da ignorância. Que as pessoas que vão determinar, vamos dizer, as regras daquela sociedade não podem saber
qual função irão realizar posteriormente aquele contrato. É mais ou menos, se a gente colocar em termos jurídicos aqui, a função do poder constituinte originário. Se aqueles que compõem o poder constituinte originário sabem e conhecem as suas posições após a promulgação, por exemplo, de uma nova Constituição, haverá a tendência de criar mecanismos de diferenciação que privilegiem exatamente certos grupos, setores ou até mesmo interesses particulares. Por isso que o Rawls faz esse destaque para essa ideia do véu da ignorância, porque caso aquele agente saiba a sua posição posterior, pode ocorrer certas influências ou certas perturbações na própria formação daquele diploma normativo. Isso é muito interessante porque, no plano prático, muitas vezes quem está no poder constituinte originário ou no próprio poder constituinte derivado sabe muito bem qual é a posição que irá exercer após a formulação daquele diploma normativo. Então, acaba tendo, vamos dizer, uma ideia muito bela, que no plano teórico ela apresenta essa delimitação, mas que encontra, vamos dizer, certos problemas no plano prático. Todavia, são duas posições que possibilitam o quê? E esse talvez é o grande objetivo de se pensar a ética das instituições a partir do John Rawls. Acima de tudo, esse destaque para as instituições é algo bem interessante, porque ele vai possibilitar que o exercício da ética e a prática da ética em uma sociedade não decorram de ações, por exemplo, virtuosas, como é o modelo eudaimônico, mas sim de, através das próprias instituições, haja um reforço dessas, vamos dizer, virtudes cívicas, bem entre aspas aqui, porque não é um termo que o Rawls utiliza, é uma discussão, por exemplo, do Dworkin vai ter em Virtude Soberana, que é uma obra mais específica, a gente nem discutiu do Dworkin propriamente, mas há um eco disso na discussão que o Dworkin faz. O Dworkin é um autor que, de certa forma, dialoga constantemente com o Rawls e tenta rebater certas teses e avançar certas teses também. Não é um autor que se contrapõe radicalmente ao Rawls, diferentemente do Nozick, por exemplo. Até um vídeo muito interessante onde o Dworkin se manifesta sobre o Rawls e o Nozick. Procurem se tiver interesse, vale a pena. É uma entrevista que ele deu. Mas o ponto central para se pensar a ética das instituições no Rawls é que haverá, quando desse controle desses deveres das instituições na garantia da igualdade entre os cidadãos e que a diferença só ocorra em determinados casos, porque, veja, não basta apenas a posição original. É necessária uma constante e recorrente atuação das instituições para esse controle do poder político. E também das próprias instituições. Então, vejo instituições que irão controlar outras instituições. É interessante que há esse deslocamento, não da figura individual, seja com o cerne da ação ética, mas um deslocamento para a centralidade das instituições. Obviamente, quem compõe essas instituições? Indivíduos. Mas não por conta das suas virtudes, dos seus hábitos e das suas características pessoais, mas pelas suas funções dentro dessas instituições. Esse aí talvez é um dos pontos mais importantes. E a grande questão, no final das contas, é que isso possibilita se pensar a justiça. Vejam que é uma discussão mais afeita à filosofia do direito, mas aqui na ética ela também é importante. Se pensar a justiça destas instituições dentro do corpo social, o que vai desenvolver um certo liberalismo igualitário, no final das contas, como a tradição gosta de ler no pensamento do Rawls. É interessante que quando o Rawls fala de justiça, ele sempre está tentando construir a ideia de justiça enquanto equidade. Lógico que isso ecoa muito as questões do pensamento aristotélico, mas não é bem assim. Talvez seja um engano tentar reduzir
as proposições que o Rawls vai trabalhar da justiça como equidade a partir do Aristóteles. Até mesmo porque o termo que é utilizado pelo Rawls é fairness. Alguns até vão discutir que equidade nem seria a melhor tradução, porque existe o termo equity em inglês, e alguns vão colocar ou sugerir soluções. Nenhum tradutor das obras adotou essas posições, adotaram enquanto equidade, até porque as traduções em espanhol também utilizaram isso, mas como equiproporcionalidade, existiria essa posição, porque o termo fairness em inglês ele é muito peculiar, é tipicamente um termo de línguas proto-germânicas e nórdicas, tanto que nem no próprio alemão vai ter um termo semelhante. O que seria a tradução é Billigkeit, que tem a ver muito mais com a questão de certo justeza, de um certo equilíbrio. Então volta numa outra raiz no final das contas. Vejam que o próprio termo fair é utilizado em outros contextos em língua inglesa. Fair play, por exemplo, se vocês forem pensar. Então, nós traduzimos enquanto equidade, é o que nós encontramos, mas é justice as fairness, que é a expressão que o Rawls utiliza. Isso vai se voltar principalmente uma relação muito forte entre direitos dos cidadãos, então, ou seja, garantia de direitos individuais, de direitos civis, e os deveres das instituições para a garantia desses direitos e a reprodução desses direitos de uma ordem proporcional, uma ordem equitativa. Mas sempre pensando aqui nessa equidade, essa proporção nos termos de fairness. Por quê? Não é a equidade, a equitas aristotélica, que é muito mais um juízo particular que se volta para a situação concreta. Haveria algumas distinções significativas, acredito. Até mesmo porque o Rawls está muito mais preocupado em contextos sociais, globais, coletivos, do que propriamente da construção do particular em relação ao geral. Existem leituras que vão tentar aproximar, discutir, mas não seriam os nossos objetivos aqui nesse momento da disciplina de ética. Mas, inegavelmente, o pensamento do Rawls é um dos mais importantes na tradição contemporânea para se poder repensar não só a filosofia política, mas também a própria ética jurídica. Principalmente pensando no crescimento que certas instituições tiveram após a Constituição de 88. Pense na figura do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou mesmo a própria, vamos dizer, ascensão, como nunca dantes na história institucional brasileira, do próprio STF. Então, essas grandes instituições do jogo político democrático brasileiro, elas também possuem deveres éticos para a garantia de direitos dos cidadãos. Quando existem desequilíbrios entre essas ações dessas instituições, nós vamos ter exatamente quebras do princípio de igualdade, quebras do princípio da diferença, de forma assim bastante forte, a ponto de ter certas fissuras dentro da ordem jurídica, da ordem política. Enfim, essa é só uma introdução muito brevíssima em relação ao pensamento do Rawls, para a gente poder fomentar discussões dentro das aulas síncronas, ok? Recomendo as leituras dos textos, mesmo que sejam os textos de literatura secundária. Eu acho que, por exemplo, o texto do Eduardo Bittar, no curso de ética jurídica, bastante razoável para poder pensar, ou uma introdução ao pensamento do Rawls. Existem outras fontes. No Brasil a gente tem assim, vários Rawlsianos no final das contas, mas talvez um texto bem introdutório e inicial para essas discussões seria o texto do Bittar. Perfeito? Então fiquem as recomendações e em breve nos reencontramos. Até mais.